Você não está falhando por falta de esforço. Isso precisa ficar claro antes de qualquer coisa, porque a narrativa mais cruel que existe é a de que quem não avança é quem não tenta. Você tenta. Você sabe que tenta. Acorda cedo. Insiste quando deveria ter desistido. Tenta de novo depois que quebra. Coloca energia real em coisas reais. E mesmo assim, no final do dia, do mês, do ano, a sensação é de ter remado muito e avançado pouco. E isso cria uma dor específica. Não é a dor de quem não fez nada. É a dor de quem fez tudo o que sabia fazer, e ainda assim ficou para trás de pessoas que, na sua percepção, claramente fazem menos. E essa dor vem com uma pergunta que te persegue mais do que deveria. O que está errado comigo? A resposta que ninguém te deu ainda, provavelmente nada está errado com você. O problema é que você está tentando avançar enquanto perde energia por buracos que nunca parou para ver. Não é falta de remo. É vazamento. E hoje eu vou te mostrar por onde a sua vida está vazando. Primeiro vazamento, o que drena sem parecer dreno. Esse é o mais difícil de enxergar e justamente porque não parece perigoso. Não é um evento. Não é uma crise. É uma exposição contínua a ambientes, conversas e conteúdos que te enfraquecem aos poucos, sem aviso, sem barulho. Sabe aquele almoço de domingo onde alguém da família resume em uma frase o que você está tentando construir, e você passa o resto do dia sem saber mais se acredita no próprio plano? Ou aquele grupo de amigos onde toda conversa começa em sonhos e termina em motivos para não tentar, e você sai de lá mais leve no humor, mas mais pesado na convicção? Ou o hábito de abrir o celular antes de dormir e consumir durante 40 minutos um conteúdo que não te acrescenta nada, mas que deixa na cabeça uma camada de ansiedade que você não consegue nomear, só sentir? Nenhum desses parece sabotagem. Parece convivência normal. Parece descanso. Parece atualização. Mas tem ambientes que não te derrubam de uma vez. Eles trabalham por desgaste. Cada exposição retira um pouco da sua nitidez, um pouco da sua convicção, um pouco da clareza sobre quem você é e o que está construindo. E quando você se perde nesse ambiente por tempo suficiente, começa a pensar com a cabeça dele. A duvidar com as dúvidas dele. A enxergar o mundo pela lente de quem nunca foi longe. Napoleão Hill passou anos mapeando isso. Ele descobriu que não era possível separar o resultado de uma pessoa das influências que ela absorvia no cotidiano. Não as influências grandes e óbvias, as pequenas, diárias, silenciosas. O que entrava pela atenção todos os dias. A pergunta mais honesta que você pode fazer agora é simples: o que tem entrado pela sua atenção todos os dias? Não o que você escolheria se fosse perfeito. O que de fato entra. Porque esse fluxo constante está te formando ou te deformando. E a diferença entre os dois raramente é percebida no momento e só no resultado acumulado de meses. Fechar esse vazamento não exige corte dramático. Exige consciência e limite. Você decide o quanto de desgaste deixa entrar. O segundo vazamento é mais pesado. Porque ele exige admitir algo que você talvez já saiba, mas evitou olhar de frente. Você conhece aquela sensação de acordar na segunda-feira e já sentir o peso antes de levantar da cama? Não cansaço físico, é aquele peso específico de quem sabe que vai passar o dia num lugar que já não faz sentido, mas ainda não tomou a decisão de sair? Talvez seja um trabalho onde você entrega mais do que recebe, não só financeiramente, e mais em reconhecimento, em propósito, em vontade de aparecer. Um lugar que você entrou com expectativa e foi tolerando, 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 até o dia em que percebeu que não lembra mais por que quis aquilo. Talvez seja uma amizade que virou obrigação. Você marca, vai, sorri e mais já não há troca real. Só o peso de uma história longa que você não sabe como encerrar sem parecer ingrato. Talvez seja um projeto que você mantém ativo na cabeça, nas conversas, nos planos, e mais que na prática não toca faz meses. Porque em algum ponto lá atrás você perdeu a crença nele, mas não se deu permissão para declarar isso em voz alta. Você não entrou errado necessariamente.
O problema não foi a entrada. O problema é a permanência depois que algo dentro de você já sinalizou que o tempo dali acabou. E essa permanência tem um custo que não aparece em nenhuma planilha, e ela consome energia que deveria estar indo para construção, para crescimento, para tudo que você diz querer. Toda manhã que você acorda num lugar que já não faz sentido, você gasta a reserva antes de começar. Rio tinha um nome para isso, e decisão postergada. E ele dizia que a pessoa que adia decisões claras paga com algo mais caro do que o tempo, paga com o próprio ímpeto. Aquela força interna que empurra para frente, que quando fica represada por tempo demais, para de circular. O que mais destrói não é ter entrado no lugar errado. É normalizar a permanência. E normalizar significa o dia em que você para de sentir o desconforto. Não porque resolveu, e mais porque se acostumou. E aí o vazamento fica invisível, porque você já não sente mais o que está perdendo. Esse aqui é o mais silencioso dos 4. E talvez o mais destrutivo. Você já montou um plano de carreira inteiro baseado no que seu pai disse que era estável, e só 5 anos depois percebeu que o plano fazia todo sentido para a vida dele, mas sufocava a sua? Já desistiu de um negócio porque alguém próximo, com uma convicção enorme na voz, perguntou: e mais você acha mesmo que vai funcionar? E você não soube responder, não porque a ideia era ruim, mas porque a dúvida dessa pessoa entrou em você e ocupou o espaço que deveria ser de certeza? Já ficou num relacionamento mais tempo do que deveria porque todo mundo ao redor dizia que era uma boa pessoa, que você não ia achar melhor, que era loucura abrir mão, e você foi adiando uma decisão que por dentro já estava tomada? Isso é viver com critério emprestado. É quando as decisões que só você vai viver as consequências são tomadas com a régua de outras pessoas. E o problema não é pedir opinião. O problema é quando a opinião de outros tem mais peso do que a sua própria percepção. Quando você consulta quem fala com convicção, mas não necessariamente quem tem resultado real naquilo que está te orientando. Napoleão Hill chamava de influência de terceiros inconsciente, quando você absorve tanto a visão de mundo de alguém que começa a tomar decisões que fariam sentido para a vida dela, não para a sua. E o resultado é uma vida que funciona razoavelmente bem nos parâmetros de outras pessoas, e mais que te deixa com aquela estranha sensação de que nada é completamente seu. Fechar esse vazamento começa com uma pergunta antes de qualquer decisão relevante: essa orientação vem de alguém que chegou onde quero chegar? Ou estou seguindo convicção sem resultado? Não é desconfiar de todos. É ter critério próprio antes de adotar o critério alheio. O último vazamento acontece antes de qualquer coisa que você faça. Acontece nos primeiros minutos depois que você acorda. Você já reparou o que faz nos primeiros 30 segundos depois que abre os olhos? Provavelmente pega o celular. Provavelmente abre notificação. Provavelmente lê uma mensagem que não era urgente mas que já colocou na sua cabeça o problema de outra pessoa antes de você ter resolvido o seu estado interno do dia. E aí você vai pro banheiro já pensando na resposta para a mensagem. Toma café já com a cabeça no problema que apareceu na tela. Começa o trabalho já reagindo ao que o mundo jogou e antes de ter estabelecido uma única coisa sobre o que você quer do dia. Quando isso acontece, você não começa o dia. Você reage ao dia. E a diferença entre as duas coisas é tudo. Quem começa o dia passa os primeiros momentos governando a própria mente e estabelecendo intenção, direção, estado interno. Quem reage ao dia entrega esse espaço para a urgência, para a comparação, para a ansiedade de outros. Hill descobriu nos que mais prosperavam um padrão consistente e todos tinham alguma forma de governar a mente antes do dia começar. Não necessariamente horas de ritual. Um espaço intencional onde eles decidiam o que pensariam antes que o mundo decidisse por eles. 15 minutos. Antes do celular, antes das mensagens, antes do barulho. 15 minutos onde você alimenta a mente com algo que orienta em vez de dispersar, e uma leitura que expande, uma reflexão que âncora, um silêncio que organiza. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser primeiro. Chegar antes do mundo na própria mente. Quando você fecha esse vazamento, algo muda na qualidade das decisões do resto do dia.
Não porque você tem mais informação, porque você tem mais direção. Eu preciso que você ouça isso com atenção. Prosperidade não trava por falta de força. Ela trava por perda invisível. Você pode estar remando com tudo que tem e ainda afundar mais rápido do que avança, se os buracos forem grandes o suficiente. E o problema é que os 4 vazamentos que descrevemos aqui não gritam. Eles não aparecem como crise. Aparecem como rotina, como normalidade, como assim que as coisas são. E é exatamente por isso que a maioria nunca fecha. Não por falta de vontade. Por falta de visão. Ninguém fecha o que não consegue ver. Tem 2 tipos de pessoa ouvindo isso agora. A primeira ouviu, reconheceu alguma coisa, sentiu o peso de algum bloco específico, e vai continuar remando do mesmo jeito. Porque mudar parece mais difícil do que aguentar. Porque o vazamento já virou zona de conforto. A segunda vai parar por 1 minuto. Vai olhar de verdade para a própria vida e perguntar, por onde eu estou vazando? E vai começar a fechar. Não tudo de uma vez, um vazamento de cada vez. A questão nunca foi se você tem força para remar. A questão é, por onde a sua energia está escorrendo enquanto você rema. Porque às vezes prosperar não exige fazer mais. Exige fechar o que está roubando o que você já construiu. Vai nos comentários agora e me conta, qual dos 4 vazamentos você reconheceu na sua vida? Só um. O que apareceu primeiro enquanto você ouvia. Esse reconhecimento já é o começo do fechamento. Se quiser continuar recebendo conteúdo que vai fundo onde a maioria fica na superfície, se inscreve e ativa o sino. Até o próximo.